Oi, oi, oi. A nossa live tem o objetivo de ativar o oráculo do dia, que é um ritual diário que a gente faz aqui. Esse ritual diário inclui uma palavra e com uma frase. E essa palavra é como se ela fosse construindo na gente, ativando na gente lugares que a gente não costuma ir sempre. Nós começamos no dia 1º, o oráculo do dia ele tem 365 passos, um passo por vez. Se for cantando, vale por 3. Mas esse caminho, esse compromisso de crescimento é um trajeto que a gente vai fazendo todo dia juntos por aqui. Vamos à ativação da palavra recomece. O nosso oráculo hoje diz o seguinte: descubra onde você errou. E a partir de você descobrir onde você errou, você retoma a sua jornada um passo de cada vez. Então, olha só, a nossa vida, imagina que você é um bordado, imagina que a sua vida é um bordado. O que você faz? Você coloca a linha na agulha e você vai dando os primeiros pontos. Esses pontos, eles têm que ser amarrados com um nó, porque se você não amarrar, ele se desfaz, ele solta. E quando a linha acaba, você dá um nó fechando aquele ciclo e abre um outro ciclo, coloca outra linha, outro pedaço de linha na agulha e retoma o desenho e vai construindo aquele bordado, a lógica daquele bordado, o desenho, a forma. Se a gente pensar que a nossa realidade é assim também, é um cenário, uma forma que a gente vai dando, à medida que a gente vai cumprindo os passos, à medida que a gente vai bordando, a gente também precisa iniciar e fechar os ciclos. Então, recomeçar é uma maneira de você dar continuidade às coisas, mas isso tem que ser muito bem amarradinho. O que acontece na prática, na vida da gente? A gente, às vezes, assume funções. Por exemplo, você está ali vivendo, tem seu trabalho, tem sua rotina, e aí você assume a função mãe ou pai. E aí você, de repente, deixa para trás, sem fechar os nós, coisas que você fazia e que te realizavam. E aí você começa um novo ciclo sem encerrar aquele e ficam as linhas abertas. E aquilo vai se desfazendo com o tempo. Porque essa função mãe, ela vai se modificando no decorrer da vida, assim como função psicóloga, assim como função filha. Repara que quando você tem filhos pequenos, essa função mãe te demanda muito. E aí você vive muito em função disso. Quando o tempo passa, se você não recomeçar de algumas coisas de onde você parou, se você não der conta de retomar alguns aspectos da sua vida, você vai ficando muito chata, muito possessiva, porque toda a sua carência, o seu buraco emocional vai se voltando para as coisas, para as funções, e você vai cobrando das pessoas que elas sejam, que te deem elementos para você suprir essa carência. Então a gente tem que ter muito cuidado com o bordado da nossa vida, com os nós. A gente precisa iniciar e fechar ciclos. Se hoje você precisa retomar ciclos, coisas que você gosta ou que você deixou para trás, um nó desamarrado que você não amarrou e você quer retomar, primeira coisa, se você deixou em aberto, é porque você de alguma forma errou. Mas que não seja um erro, que seja simplesmente você ter deixado para trás. Você precisa identificar esse lugar. E para isso tem que haver humildade. Para a gente recomeçar alguma coisa, a gente tem que ter a humildade de olhar para trás e ver exatamente ou aonde a gente errou, ou aonde a gente parou e simplesmente abandonou aquilo ali, para a gente retomar. Esse recomeço, ele nunca vai acontecer do mesmo lugar. Por quê? Eu recomeçando uma história, eu hoje sou diferente do que eu era. Eu tenho um nível de consciência muito mais complexo, eu tenho mais sabedoria, porque eu já vivi uma estrada. E aí eu vou recomeçar, né? Eu vou identificar os erros e eu tenho uma probabilidade muito maior de ser assertiva nesse próximo passo. Alguém disse assim para mim, mas eu não consigo reconhecer exatamente onde eu errei. Isso é muito comum, porque a gente tem uma resistência em aceitar aquilo que a gente fez que não foi legal. A gente tem uma idealização que a gente é muito bom, que a gente é muito certo, que a gente sempre tem razão, a gente idealiza quem a gente é. Então, olhar para trás e descobrir que você não é essa pessoa tão maravilhosa assim, que você tem suas falhas, que você tem seus erros, sem ficar se julgando e criando toda uma conversa destrutiva,
é necessário, mas para isso você vai ter que ter humildade e reconhecer aqueles pontos que você errou, sem ficar se julgando, porque reconhecer que eu errei lá atrás não significa que eu sou péssima e que eu não presto para nada. Significa que que hoje eu estou preparada para identificar esses erros, olhar para isso e retomar de um ponto diferente. Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que a gente errou porque eu era daquele jeito e continuo assim e não tenho como mudar. Eu posso promover mudanças na minha vida a partir do momento que eu me disponibilizo em ser honesta comigo mesma, em ser verdadeira, em ser capaz de olhar para as merdas que eu fiz sem me julgar por isso, sem criar todo um diálogo destrutivo, porque esse diálogo paralisa a gente. Porque o julgamento dos outros, ele pode até paralisar a gente, mas ele só paralisa quando ele encontra aqui dentro uma identificação. Porque se esse diálogo, essas críticas vêm lá de fora e não encontram em você uma identificação, você não as recebe e por isso você não acolhe aquela ideia. Então você segue e deixa com a outra pessoa aquelas críticas, porque é mais sobre ela do que sobre você. Mas quando você não dá conta de olhar com honestidade lá para aquele lugar que você errou e retomar dali, aí sim você tem uma chance de não conseguir ter recomeços. Então, assim, hoje, se você acha que tem coisas na sua vida que precisam ser recomeçadas, ou que você deseja recomeçar, ou que você sonha recomeçar, saiba que hoje você está muito mais preparado do que na época que essas coisas aconteceram e que por algum motivo ficaram pelo caminho. O bordado da sua vida precisa ser muito bem amarradinho. Começar e terminar ciclos é muito importante. Recomeços, eles também também precisam ser bem amarrados. O que é amarrar bem esse começo? É eu saber a motivação que me leva a começar novamente alguma coisa que já existiu na minha vida, por que eu estou fazendo isso, e daquela vez que eu fiz, por que não funcionou? O que eu fiz ali que não foi legal? Isso que eu fiz que não foi legal vai abrir portas em mim que vão descortinar aspectos onde eu preciso crescer. Esse que é o ponto importante para a gente olhar. Não é olhar para o passado me julgando ou querendo entender. Às vezes você não vai entender o que aconteceu, mas você vai entender a sua parte, qual foi a sua parte nesse erro. Você pode falar assim para mim: Ellen, eu não errei em nada. Eu sofri injustiça, eu fui vítima. Eu sofri, alguém fez alguma coisa comigo. Tudo bem, existem situações assim, onde realmente você não teve participação ativa naquela história, mas o fato aconteceu. Pensando por esse ponto, por esse lado, se você quer recomeçar e seguir adiante, não paralisa porque você não entendeu algumas coisas. A vida, ela trata, em alguma medida, de alguns absurdos. E a vida, às vezes, apresenta uns absurdos pra gente que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que a gente não compreende. Essas coisas que a gente não compreende, o segredo é a gente atravessá-las. E não paralisar na vida só porque a gente não está entendendo ela. Porque a vida, às vezes, não é para ser entendida, ela é para ser vivida. E a gente, às vezes, espera muito compreender todas as coisas da vida. Às vezes passa muito tempo e a gente só vai entender lá na frente. Né? E o recomeço, ele pede também, além de humildade para reconhecer os erros, ele pede para a gente paciência, porque recomeçar é como voltar um pouco a ser criança. A gente tem que se abrir para um novo aprendizado, para aquilo que chega e a gente ainda não sabe. Quando a gente acha que a gente sabe muito, a gente furta a oportunidade de aprender. Então é se colocar no lugar de aprendiz. Recomeçar é aprender novamente. Por isso que é um passo por vez. Já viram aquelas pessoas que querem cortar caminho e querem chegar lá no topo, assim? Normalmente essas pessoas costumam cair e o tombo é horrível, é muito ruim esse tombo, porque você acha que você já está lá em cima e não está. Então recomeçar significa também ter paciência de ir passo a passo, um passo por vez, respeitando o processo, porque viver é processo. A gente tem as janelas de aprendizado, né? E a gente tem os ciclos da vida.
É como se a gente quisesse começar 2024 em julho, ou em setembro, ou em dezembro. Não vai, não vai. 2024 é 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Essa é a função do oráculo do dia. É entrar nesse processo. Todo dia é um recomeço. Um recomeço de uma construção que eu faço sobre mim. Por isso que a ativação das palavras, ela vai abrindo portas dentro da gente. Uma palavra, ela é um símbolo, né? Uma palavra é um símbolo que carrega muitos significados. E quando a gente faz a live, é exatamente com o objetivo de ativar esses significados. Não é que eu estou ligando uma tomada em você, mas eu estou descortinando para você, eu estou trazendo à consciência muitos aspectos de uma mesma palavra. Recomece traz todos esses aspectos, sobre humildade, sobre paciência. Então, é sobre muita coisa na sua vida. E cada dia, se a gente der um passo, a gente está recomeçando uma história, a nossa história. Por isso que o oráculo do dia, ele é um compromisso de crescimento e de prosperidade entre eu e você. Por que prosperidade? Porque prosperar é se abrir para crescer. Quando você faz parte dessa corrente de crescimento, você está dizendo para você mesmo e para o seu futuro: eu vejo lá na frente algo melhor para mim. Isso é recomeçar. A gente recomeça todos os dias quando a gente é capaz de ser humilde para aprender e quando a gente tem paciência de ir um passo por vez. Por isso que é uma palavra, todo santo dia. Mas não pode ser uma frase, não pode ser um caderno inteiro. Calma, paciência. É passo a passo. É assim que a gente se constrói. Por isso que o dia da gente tem um momento que a gente tem um pico de atenção mais alto, de concentração, depois a gente sente sono, porque tem momento na vida que é pra gente correr, tem momento que é pra ir devagar, e tem momento que é parar, sentar e dar uma descansada, só contemplar, só admirar, só comemorar, tem momento que é de chorar também. Então, recomeçar significa aceitar o processo. Recomeços pedem aceitação de um processo que um dia teve um fim, mas todo fim leva a um novo começo. Novo começo é recomeçar. O convite hoje é: o que você tem na sua vida para recomeçar, para ativar aí? Pensa nisso e deixa essa palavra recomeço ficar ecoando aí dentro de você. Eu tenho certeza que você vai ter insights sobre algumas coisas muito importantes que você pode recomeçar, coisas que podem ser úteis, que podem te trazer crescimento, prosperidade, abundância, sucesso, realização, e que você deixou para trás. E que às vezes você pensa assim: ah, já passou, né? Passou meu tempo, passou minha época, já foi, a oportunidade já foi. As melhores oportunidades são as que a gente cria e não as que acontecem por acaso na nossa vida. Você hoje pode criar a oportunidade de recomeçar. É esse que é o convite para você. Tem recomeços na sua vida que podem ser retomados, mas a chance está na sua mão para criar essa oportunidade de começar outra vez. E é isso, ficamos por aqui, recomeçamos amanhã, nova palavra, novo oráculo, nova ativação, novo começo. Um beijo, fiquem em paz.